Olha aí, Opa, ó. Fala, olha aí, opa. ó. Fala, E aí, Kelvin. Como é que Jonathan? tá? Beleza? Beleza, Tudo cara. certo por Tranquilo. aqui, cara. Pô, bom demais. Brigadão por ter me recebido aí, cara. Para ser muito sincero, assim, acho que até para começar trocando ideia aí, eu não imaginava de jeito nenhum que você ia responder, cara. E aí eu pensei, pô, vou fazer pelo meme aqui, vou trocar uma ideia, vou mandar aqui o arroba do Jonas aqui, e de repente, se ele responder, massa, mas se não responder faz parte do jogo, né? E aí, quando você respondeu, eu pensei, na moral, assim, demorou tipo uns 30 minutos. Eu pensei, putz, e agora? O que que eu vou falar, né? Como é que eu vou compartilhar essa parada aí? Como é que a gente vai trocar essa ideia? Mas, pô, maneiro que tu apareceu aí, cara. Vamos ver se esperando para ver se chega algumas pessoas aí, ver se a gente vai, enfim, desenvolvendo aí o jogo. Eu acho que eu não consigo encontrar os seus comentários aí, né? Acho que eles são É, exclusivos ele para eu ver fica da tua live. separado, parece. Eu não sei se aparece os dois, assim. Eu acho que não, né? Mas acho que não tem problema também, não. Se tu encontrar alguma coisa aí que tu queira puxar, e você fica à vontade também, que aí a gente vai trocando uma ideia fluida. Acho que a ideia Beleza. do papo é muito de, enfim, conhecer um pouco mais da tua trajetória, assim, conhecer um pouco mais, sobretudo, de como é que é a tua dinâmica para um ponto de vista de produtividade, falar até um pouco sobre finanças aí, um pouquinho sobre investimentos, para ver como que a gente consegue ajudar a galera aí com alguns insights, né, principalmente aí nessa quarentena. Mas, enfim, acho que o jogo é esse, trocar uma ideia, aproveitar o tempo aí para a gente conhecer um pouco mais um ao outro, conhecer um pouco mais sobre essas rotinas de produtividade e tudo mais. Mas acho que, sei lá, só para começar assim, como é que você se apresentaria aí? Como é que você fala aí para a galera quem que é o Jonathan, de um modo geral? Vê aí. Complicado, complicado, cara. É uma pergunta difícil, porque hoje eu tô num processo meio que de mudança, assim, né, cara? Mudança total da minha vida, assim, né? Massa? Eu era advogado, ainda sou advogado, né? Mas hoje eu já não pego mais clientes novos, nada. E minha família toda é de advogados, então eu acabei partindo para esse ramo, né? Mas a partir do início do ano passado, 2019, eu comecei essa transição, né? De começar a criar conteúdo na internet, essas coisas, e migrar um pouco da minha vida para a internet. E em 2020, daí com a pandemia, eu chutei o balde e falei, não, agora eu vou com tudo, né? Que massa! E Pô, então é daí muito hoje recente, assim. é bastante recente, com certeza. Eu sempre fui um cara bem incluído assim em tecnologia, desde novo, né? Tipo, eu lembro quando meu pai comprou um 386 pro escritório, né? Que ele é advogado antigo. Sei Aí nem o ele que que é isso, Jonathan. é um cara, um dos computadores mais antigos que tem, assim, um dos primeiros, assim. Aham. Ele só tinha comandos por texto, era muito antigo. E aí ele comprou aquele computador, eu fiquei fascinado pelo negócio, né, cara? Eu ficava mexendo lá e tal, desvendando. E desde então gostei muito de tecnologia e tal. E, cara, por meio que indecisão da vida, assim, algumas coisas, eu acabei partindo pro direito. Mas depois de uns anos atuando, eu vi assim, pá, não é uma coisa que me deixa realizado, né? Então eu vou Uhum. começar a me dedicar para coisas que eu realmente gosto, assim. E é bem satisfatório, assim, bem muito bom isso, né? Foi uma transição difícil, não foi muito fácil, mas hoje eu estou bastante contente, né? Essa semana está sendo muito corrida assim para mim, bastante cansativa, mas é uma coisa que eu fico muito feliz de fazer, assim, porque é uma coisa que eu faço que eu gosto. Então, tipo, né? Por mais que eu esteja cansado, também tá tranquilo. Pô, que massa! Mas não, você falou que o direito em si não era uma parada que te motivava muito e, enfim, te dava aquele drive, assim, para continuar, né? Mas o que que é, então, assim, especialmente vendo o teu conteúdo, acho que dá para entender um pouquinho mais exatamente o que é isso, mas nas suas palavras, assim, o que que é exatamente que tá te movendo, assim, nesses últimos tempos? Cara, aí tá uma coisa interessante. Eu comecei, né? Eu comecei até a criar conteúdo depois de conversas com o Tio Uli. Não sei se tu chega a conhecer o Tio Uli, Já né? ouvi falar, sim, sim. Eu fui aluno dele e Que aí ele massa! motivava muito, cara. Tipo, começa a criar conteúdo e eu ficava, cara, como é que eu vou criar conteúdo, né? Que jeito que eu vou fazer vídeo na internet? Um negócio que eu não tenho, né? Não vai ser legal. E aí, com o tempo, eu comecei, não, né? Uma coisa legal, interessante, eu posso ajudar as pessoas, porque de fato é um assunto que, né, talvez eu possa estender mais sobre isso depois, mas é um assunto que até eu aprendi muito na vida, né? Eu vivenciei muitos problemas financeiros, né? Nunca tive dificuldades financeiras na minha família, mas vivenciei, né, atrapalhos, pode-se dizer assim, financeiros,
né? E eu vi que as pessoas elas precisam ter uma organização financeira, elas têm que ter essa mentalidade, né? De que o dinheiro ele pode ser utilizado, né, para fazer mais dinheiro e não apenas para torrar, né? E várias outras coisas, outros conceitos. E então eu comecei, né, com esse objetivo, criando conteúdo no Instagram mesmo, sobre finanças, sobre investimentos. E eu vi que a galera começou a gostar, vários amigos começaram a elogiar, assim, eu achei legal. Desde o início, bastante apoio, assim, né? E aí descobri o TikTok depois, e até o pessoal, depois de um tempo, do próprio TikTok reconheceu, me falou, né? A gente tem uma manager de conta, ela falou que eu fui um dos primeiros, ou o primeiro TikToker, a pessoa a fazer conteúdo sobre investimentos no TikTok, né? Eu Que gostei massa. bastante disso. E daí, ah, Isso fiquei criando quando, bastante Jota? conteúdo. Hã? Isso quando? Cara, eu fiz a minha conta no TikTok, é um negócio engraçado, né? O TikTok, pra todo mundo que começou, acho que tu vai falar a mesma coisa, vamos lá. Aham. Mas vamos dizer. Primeira coisa, eu baixei o TikTok, usei um pouco ele, fiz uns vídeos e deletei porque eu achei horrível, assim, não gostei. Falei, não, isso aqui não tem nada a ver, velho. É. Vai dizer que tu Não, não fez total, isso. total. Você fez isso também, né? Todo Não, mundo eu não faz isso, cara. deletei, mas, tipo assim, eu fiquei meio, porra, não entendi muito a dinâmica dessa parada aqui, sei lá, diferente, não curti muito, mas foi exatamente a mesma coisa. Eu fiz alguns vídeos, depois não, parei, aí Ah, um não. vídeo a cada 2 meses, um mês, sei lá. Mas e E aí? aí, isso começou, sei lá, acho que, cara, pode-se dizer em setembro ou outubro ali de 2019, né? Aí eu acho que, não lembro exatamente, mas acho que foi em fevereiro de 2020. Daí eu falei, cara, né, eu comecei a refletir, até estudar mais sobre redes sociais e coisa, né? E pensei, cara, faz muito mais sentido, né? Se eu vou começar realmente a produzir conteúdo, eu produzir conteúdo numa plataforma que está começando agora, né? Claro, eu vou meio que dar um all-in, né? Tipo, numa coisa que não é certa. Mas faz muito mais sentido eu me dedicar muito mais a uma plataforma que está crescendo e eu ser um dos primeiros, né? E se o negócio explodir, vou explodir junto. Ou do que eu, tipo, tentar lá remar numa plataforma que já tá gigante, que já tem vários criadores, Total, né? total. E aí comecei nessa ideia justamente e deu certo, né, cara? Graças a Deus deu certo. Tá dando certo, né? Não quer dizer que deu certo ainda, mas tá dando certo. Massa. E aí uma dúvida que fica assim, pô, tô saiu de uma área de direito. Aí como é que foi para aprender sobre finanças, levando em consideração que não é a tua área, né? Geralmente tem essa parada também, né? Humanas exatas e tal, então eu imagino que não deva ter sido muito fácil, né? De ter essa mudança de rotina, assim, né? Mas aí, cara, é um negócio curioso, velho, porque o direito tem muito a ver com finanças, assim, né? Tem uma frase que é bastante utilizada no meio do direito, né? Que um advogado ele pode fazer uma pessoa falir muito mais do que um contador. Ele pode destruir com a Perder um vida financeira da processo. pessoa. Ou pode fazer a pessoa ficar super rica também, né? Da mesma forma, né? Então aproveitou que Então, deu para ter uma base para isso, né? Mas como é que foi esse caminho então para complementar aquilo que você já estava aprendendo de alguma forma no direito, para se sentir um especialista em educação financeira, em finanças de um modo geral, assim? tipo, é aí que foi me despertando justamente por conta do direito, às vezes vivenciando histórias de clientes ou até dentro da minha família mesmo, eu via que pessoas que tinham sucesso, tinham em tese sucesso financeiro, tinham condições financeiras, mas que viviam uma vida financeira completamente atrapalhada, né, e até passavam dificuldade por conta de não se organizarem, por conta de não terem conhecimento do que elas estavam fazendo ali, né? Elas, tipo, estavam recebendo dinheiro e jogando no ralo, assim, né? E aí eu Sim, sim. comecei a estudar sobre finanças, sobre investimentos justamente por isso. Eu comecei a estudar sobre investimentos mais especificamente, acho que foi lá por 2014, 2015. E daí comecei, cara, curiosamente, né, comecei por causa da Empíricos, viu as propagandas da Empíricos, né, e Aham. comecei a ler sobre o assunto e tal. Comecei a estudar sobre Bitcoin também naquela época. Não comprei Bitcoin naquela época, infelizmente. E daí, ali por 2018, que eu realmente falei assim, não, agora eu tenho que começar a investir porque eu preciso, né? Tava começando a receber uns honorários legais, assim, da advocacia Legal, e precisava, né? Colocar aquele dinheiro para rentabilizar, para fazer alguma coisa, não deixar ele, não gastar ele à toa, né? E aí, legal. e aí em 2018 eu comecei a investir já. E 2019 que eu encontrei o Tiuli, início de 2019, final de 2018, início de 2019, já comprei um curso dele, né, e aí comecei a estudar
dá para se dizer de uma forma mais profunda, mais técnica, Uhum. alguns assuntos ali que, como análise técnica, análise fundamentalista, essas coisas, né? Pô, que massa. Então, acho que você pegou o conhecimento de finanças de uma forma individual, acabou sendo influenciado por outras pessoas que estão fazendo, inclusive, o que você pretende, o que você está fazendo hoje, né, de influenciar outras pessoas por meio de finanças, e acabou seguindo esse mesmo caminho também, né? Acho que Aham. eu entendo esse sentimento aí com empíricos, essa questão aí de aprender finanças nesse sentido. Apesar de ser economista enquanto formação, eu também aprendi muito, principalmente com a eu não sei se de repente é da época que você acompanhava também, mas a Luciana Seabra, cara, foi uma das criadoras de conteúdo lá que talvez foram uma das que mais me influenciaram por um ponto de vista de aprendizado mesmo. Quando eu Aham. peguei uma das minhas primeiras certificações aí no mercado financeiro, eu acho que eu aprendi mais com a Luciana do que com o preparatório que eu estava estudando lá sobre fundo de investimento. Lembra que, cara, a parte de fundo de investimento lá na prova, eu quase gabaritei isso, eu devo a Luciana e não ao curso, né? Então, é Sim. legal isso, né? Apesar do marketing um pouco controverso, ousado, né? Acaba que tem um pessoal lá que tem um conteúdo bacana. Inclusive, acho que talvez você também conheça, né? Thiago Reis, outras pessoas de outras Sim, casas sim. aqui também que tem um conteúdo super incrível, né? Mas, Jonathan, tem uma coisa que me deixou uma curiosidade aqui, que é a seguinte, né? É, exatamente o que você está fazendo. Assim, eu entendi que você estava com seus honorários da área jurídica, agora você está criando conteúdo de uma forma um pouco mais direcionada. Então, como é que é a sua rotina enquanto criador de conteúdo? Como é que é a sua rotina enquanto consultor? Como é que é essa rotina enquanto outros projetos que você está fazendo aí? Cara, hoje em dia, né, eu. Porque, como. Acho que é uma coisa que muitas pessoas fazem na vida, né? As pessoas, elas aprendem e é uma coisa que eu vivenciei e hoje eu tento, né, repassar para as outras pessoas. Apesar de que no TikTok o tempo é curto, às vezes, não tem como tu explicar muito, né? Mas uma coisa que eu vivenciei é que a gente aprende na escola que tu tem que. Né, aquele trabalho lá de formiguinha que vai te levar ao sucesso, ao pote de ouro, né? Ah, tu vai para a escola, tu faz todo o primeiro ano, o segundo ano, né? Faz uma faculdade, aí tu descobre a tua profissão e aí tu vai fazer aquilo pro resto da vida até tu se aposentar e aí tu vai curtir a vida, né? E eu ficava nessa, tipo, porque né, minha família é toda de advogados, eu acabei entrando pro direito já meio que, né, por livre e espontânea pressão, como dizem, né? Sim, E sim. aí me via advogando e falava assim, não, eu vou advogar até eu juntar uma grana, até eu ficar com bastante dinheiro, e aí depois eu vou fazer o que eu quiser. Mas eu, cara, chegou 2019, eu falei assim, cara, quer saber? Se eu vou ficar nessa de juntar um dinheiro, eu vou ficar juntando dinheiro até não sei lá quando e né, não vou começar a fazer o que eu quero fazer. Então eu vou começar. Né? E aí comecei a criar conteúdo sobre investimentos. Hoje a minha rotina já é bastante diferente. Eu comecei e daí eu fiquei mais ou menos uns 6 meses, acho que dá pra dizer, criando conteúdo e advogando no escritório e em casa e bastante corrido assim, né? E levava, dava para levar. Era meio corrida, bem complicado assim, mas dava pra levar, né? E aí hoje em dia, né, já depois que o TikTok começou a crescer bastante, eu comecei a me dedicar mais para redes sociais, então eu tinha um escritório em sociedade com a minha irmã, e eu falei para ela, eu vou sair do escritório. Ainda apoio ela à distância, sempre ajudo ela, algumas coisas que ela precisa, eu vou lá, ajudo ela, né? Tem o escritório do meu pai, porque o meu pai, meu pai e minha mãe se separaram quando eu era pequeno, então meu pai ficou morando em outra cidade, a gente veio morar em outra cidade, então meu pai tem o escritório dele em outra cidade, que é um escritório bem grande, inclusive, e minha irmã e eu abrimos um escritório aqui que foi crescendo, desenvolveu bastante. Aqui onde, Então, Jonathan? em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, Santo Antônio. né, Legal. no interior aqui. E aí, tipo, eu ajudo meu pai, né? Porque ele já tá com uma idade mais avançada, então eu ajudo ele bastante. Ajudo a minha irmã, mas hoje em dia minha rotina, né, na advocacia é tipo, eu destino 3 horas, né, 4 horas no máximo para o direito, para os processos que eu já tenho em andamento, para os processos que Uhum. eles já têm em andamento, né? E o resto do dia eu dedico para a criação de conteúdo, né, para fazer TikTok, para fazer vídeo para o YouTube. Hoje eu tenho 2 canais no YouTube, um canal que é só sobre investimentos, que é em parceria lá em sociedade com mais 2 amigos meus, daqui da cidade também, né, que eu acabei Legal. influenciando né, a fazerem isso. Que Né. massa.
E daí a gente tem um podcast juntos também, que tá indo super bem, o podcast tá evoluindo bastante também. Pô, E, que legal. e aí tem um canal que é de entretenimento, que eu comecei há pouco tempo, né? Porque eu gosto de outras coisas também, não só sobre investimentos, então pensei em criar um canal sobre entretenimento e tal. É, Eu vi você falando de streamer, né? Vi você falando um pouco isso, sobre exatamente. jogos e É. tal. Daí Legal. tem uns outros conteúdos, né? E, e cara, né, além disso tem o Instagram, tem outras redes, então é uma coisa que é bastante maçante, assim, criar conteúdo. As pessoas acham que é fácil, eu achava que era fácil, né? Eu achava que, cara, a vida mais fácil que tem é a do blogueiro, né? Mas não é bem assim, né, cara? Não é bem assim. Hoje eu vi que não é bem assim. Não, cara, total. Quando você começa a criar um conteúdo do outro e você percebe que, sei lá, só para colocar às vezes uma legenda demora 1 hora, dependendo do que É, você está fazendo ali, com cuidado, então você pensa, poxa, acho que eu estava menosprezando o cuidado e o trabalho que a galera faz, né? Assim, sem contar exatamente. luz, sem contar produção, né? Tudo isso aí é super complexo, né? Mas deixa eu te perguntar, levando em consideração todas essas funções, né? O que que como é que você cria assim sua rotina, né? Como é que você divide? Eu entendi que tem uma parte ainda algumas horas aí para consultoria jurídica, né? Tem algumas horas para criação de conteúdo, tem algumas horas para criações diferentes de conteúdo de um modo geral, né? Então como é que é a sua rotina de um modo geral? Como é que você consegue se manter aí focado em todas essas atividades? Legal, legal. Eu vou ser mais específico. Cara, eu já fiz um pouco de tudo, assim, pra te dizer, eu fui evoluindo até chegar, né, num nível mais estável, assim. Mas eu já Uhum. fui o cara do clube das 5 a.m., né? Acordava às 5 horas da manhã, naquela vibe louca, né? Aham. Ia dormir, tipo, meia-noite, acordava às 5, não dá nada, né? E foi uma rotina boa, mas para mim era insustentável. Eu sou um cara que produz mais à noite, então eu não consegui sustentar essa rotina de acordar muito cedo. Hoje em Mas dia, era, pode falar, pode Mas falar. era mais por uma questão de que você é um cara noturno ou é mais por uma questão de que a rotina, não sei, a dinâmica dela não funcionava tanto para você? Como é que é isso, assim? Cara, a rotina era ótima, assim. Acordava às 5 da manhã até o meio-dia, eu tinha feito quase tudo que eu precisava fazer no dia, né? O grande Aham. problema é que eu sou um cara mais noturno mesmo, então é difícil para mim dormir cedo, né? E aí eu ia dormir meio tarde, acordava às 5 da manhã, depois de uma semana eu tava morto. Eu tinha rendido muito, mas eu tava morto, né? Daí É. eu comecei a adaptar um pouco ela, né? Primeiro que eu consegui praticar ela por algumas semanas, dá pra se dizer talvez uns meses, e aí depois eu comecei a deixar um pouco ela de lado porque tava sendo muito esgotante mesmo, né? Eu acordar muito cedo. Aí dá pra se dizer que eu meio que fiquei desleixado por um tempo, e aí eu percebi, não, eu preciso adaptar essa rotina a uma realidade, né? E consegui com o tempo também compreender que eu acho que não importa o horário que tu acorda, né? Mas o principal é o que tu faz enquanto tu tá acordado, né? Acho que é o principal foco, né, cara? E Total, aí, total. hoje em dia, muitas vezes, isso, né, eu cheguei nessa conclusão porque muitas vezes eu acabava me sentindo mal, né, porque eu ia dormir, sei lá, ia dormir às 2, 3 horas da manhã porque eu estava fazendo algumas coisas, estava escrevendo roteiros, estava gravando vídeos, estava editando, deixando o material pronto, sei lá, ou até estava resolvendo outros problemas, ia dormir tarde, e aí no outro dia eu acordava um pouco mais tarde e ficava me sentindo mal, e às vezes eu desperdiçava aquele dia ali, né, ou pelo menos uma boa parte daquele dia, me condenando por não ter acordado no horário certo, né? Enfim, aquela coisa que o cara fica, né, se julgando, né? E Sim. aí, depois de um tempo, eu compreendi, não, preciso realmente produzir, não importa se eu fui dormir tarde, né? O que eu tenho que fazer é produzir quando eu tô acordado. Aí hoje em dia eu acordo ali pelas umas 9 horas, cara. 9 horas, às vezes às 10 eu vou dormir muito tarde, né? Consigo. Aí pela manhã eu já fui um cara que. Eu sou um cara meio acelerado, assim, sabe? Sou um cara meio Aham. aceleradão. E era bastante, inclusive, bastante ansioso, né? Muito ansioso, assim. Então, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu tive que dar uma segurada na minha ansiedade. E aí comecei a ler alguns livros sobre isso, né? Eu assisti alguns vídeos, etc. E descobri a meditação. Então, Massa. né, hoje, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, as primeiras coisas que eu faço, né? É ter um tempo ali.
para meditar, ter um tempo de gratidão, que eu acho que é uma coisa muito importante o cara praticar, né? Tipo, pelo menos 3 coisas que tu é grato naquele dia, ou que tu é grato pelo dia anterior, que aconteceram no dia anterior, então, né, que é para reforçar mesmo que, cara, a tua vida pode ser que tu esteja passando por uma situação complicada, mas a tua vida ela é ótima, né? Não tem, né? As situações são complicadas, mas a vida ela é muito boa, né? E aí agradeço algumas coisas pelo dia, ou talvez pelo que eu já tenha passado, e aí medito um tempo para dar aquela segurada na ansiedade, para dar aquela segurada na emoção ali, né? Aí dedico um tempo para leitura, geralmente, pelo menos meia hora, 1 hora por dia. Depois que eu acordo também, nessa rotina, né? Amanhã eu tento dedicar para coisas menos aceleradas, assim. Ou faço alguma coisa do escritório, ou faço alguma coisa em casa até, às vezes tem que arrumar alguma coisa em casa, então já aproveito para fazer essas coisas, né? E aí durante a tarde que eu começo a correria, daí à tarde eu começo a loucura ali, roteiro, vídeo, pesquisa e etc, produzir vídeos. E aí eu vou até a noite, né, cara? Nesse pique eu vou até tarde, assim, geralmente até meia-noite, 1 hora, 2 horas. E aí, o que mudou assim para você perder aquele sentimento que você tinha de no fim do dia meio que se sentir ruim, porque poxa, eu dormi tarde, sei lá, agora eu meio que perdi o dia, alguma coisa assim, porque quando você estava acordando de manhã muito cedo, né, você acabava tendo essa sensação, putz, acho que eu não consegui aproveitar tão bem o dia. Como é que você lida com isso agora que você está acordando tarde? Eu entendi que a questão da gratidão é uma coisa da manhã, né? Então, como é que você lida Sim. com isso antes de dormir? Para você dizer, não, beleza, eu estou em paz, mesmo se eu fiz muito ou se eu não fiz tanto, eu estou em paz comigo mesmo. Como é que é isso para você? Cara, eu acho que é uma questão de, vamos ver, acho que é uma questão de aceitação, cara. Acho que é bem complicado isso, sabe? Eu fui um cara que, quando eu dei esse start de começar a produzir conteúdo, eu tava numa situação que eu tava, antes, né? Eu tava numa situação que eu tava com um pouco de depressão, assim, dá pra se dizer, né? Eu tava, tipo, meio parado, assim, na vida. Parado não. É aí que eu acho que talvez me motivou a fazer esse negócio da gratidão, né? Que eu encontrei essa coisa da gratidão, realmente. Porque eu não estava parado. Eu tinha um escritório, eu tinha muitos processos, eu tinha dinheiro, eu tinha um carro, tinha uma casa, tinha uma namorada, tinha tudo. Mas eu não estava feliz com a minha vida, eu estava super triste, estava, né, enfim. E aí eu fiquei pensando, né, depois de um tempo, eu comecei a pensar, poxa, mas, cara, eu reclamo tanto da vida, acho tanto problema, mas eu não tenho do que reclamar. Imagina quantas pessoas não têm nada disso, né? Gostariam de ter. E eu tô achando dificuldade na possibilidade, né? Enfim. E aí, eu acho que hoje em dia eu vejo muito disso, sabe? Eu tento não achar dificuldade, porque, de fato, as pessoas têm muito mais dificuldade do que eu, assim. E esse negócio de não se julgar, eu acho que é um grande problema que, que a nossa geração, de um modo geral, vive, né, cara? Esse negócio da internet, da produção, né, de tu tá toda hora rendendo, toda hora fazendo alguma coisa. Uh, as pessoas elas acabam se cobrando demais, se exigindo demais, né? E cara, tudo bem, é que tu não vai ficar o dia inteiro assistindo Netflix, né? Mas tudo bem tu ter um tempo para descansar, ou às vezes tu tirar um dia para descansar, né? Isso aí faz parte da vida, né? E ao mesmo tempo é importante tu tentar fazer o máximo todos os dias. Então tem que ter meio que um equilíbrio e aceitar. Eu acho que se aceitar, aceitar as dificuldades, né? Perfeito. Faz, faz bem assim, cara. E É um Jonathan, eu equilíbrio. queria até pegar um. Oi? Não, pode falar, pode falar. Não, até aproveitando um gancho do que você falou, é, lidando com redes sociais, né? Lidando com criação de conteúdo e tudo mais. Como é que é essa parada para você de aceitação, inclusive, né? Porque a gente fala, pô, a galera é um pouco mais jovem, a galera que está começando aí, às vezes acaba tendo uma dificuldade de se aceitar, de, enfim, conseguir conduzir as suas atividades aí em paz, vendo que outras pessoas estão fazendo várias coisas, e aí você acaba sentindo que, putz, eu estou fazendo coisa de menos, então você acaba se sentindo meio mal, né? Como é que para você lida com isso, por exemplo, na sua própria criação de conteúdo, né? Porque a gente acaba estando um pouco suscetível a isso quando a gente cria alguma coisa, né? E daí, Sim. mais do que isso, né? Principalmente quando, enquanto criador, imagino que certamente você tenha
essa vivência também? De, por exemplo, pô, um vídeo flopou, então a semana inteira flopou, alguma coisa assim. Como é que é para manter aquele caminho de formiguinha, né? Para manter a próxima semana, enfim, para ficar em paz consigo mesmo nessa dinâmica, assim. Como é que é para você esse processo de aceitação em rede social? Cara, é uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. E eu vou voltar um pouquinho no tempo, mas depois tu me lembra, né, da parte principal, tá? Beleza? Mas, cara, é uma coisa que me chamou assim pra internet, né? Eu sempre tive muito envolvimento com a internet, desde os 16 anos eu meio que moro sozinho, comecei a morar sozinho, então passava quase 100% do tempo na internet. Só que eu nunca tive talvez esse, né, desapego de criar conteúdo e não se preocupar com o que as pessoas pensam, né? E minha primeira tentativa foi fazendo um blog, né? Quando eu me converti, virei cristão, né? E aí fiz um blog para contar minha história para as pessoas. E aí naquela época, isso faz uns 12 anos, naquela época os meus amigos da época, ou talvez as pessoas que eu considerava como amigos, né? Não eram tão amigos assim, eles começaram a me zoar. Começaram a me zoar, falaram, pô, isso é ridículo, não sei o que tu tá fazendo, isso aí não tem nada a ver. E aí o que eu fiz? Claro, eu deletei o blog e nunca mais fiz nada, né? Putz. E Aham. aí eu fiquei com aquele pensamento, né? Bah, né, não vou fazer nada na internet, né? Vou passar vergonha e tal. E quando eu comecei, justamente, quando o Tio Uli começou, né? Cara, tem que produzir conteúdo, eu já ficava pensando naquilo. Puta, eu não vou passar vergonha de novo, né, cara? Vou passar vergonha na internet. E aí, cara, ao mesmo tempo, eu me via naquela situação que eu comentei antes, né? Que eu tava naquele dilema de, tipo, eu preciso fazer o que eu gosto, né? E chega de fazer o que os outros querem que eu faça. E aí eu falei, cara, quer saber, né? Ninguém vai resolver minha vida, ninguém vai viver a minha vida. Então, né, eu vou fazer o que eu quero. Comecei a procurar, né, realmente fazer vídeos, fazer conteúdo, mas ao mesmo tempo sempre estudando muito sobre o assunto, sobre produção de vídeos e sobre como se aceitar nessa situação, né? Como se aceitar nesse mundo, né? Como não inverter as coisas, porque é realmente bem difícil, bem complicado, cara. Hoje em dia, tu criar conteúdo, né? Tu tá exposto na internet a todo momento. Tu vê que as pessoas estão te julgando e muitas vezes te julgando mal porque não te conhecem, né? E aí um cara que foi, acho que dá para se dizer que foi essencial, né, nessa caminhada foi o Gary Vee, né? Foi um cara que eu aprendi muito, principalmente sobre essa questão emocional, sobre essa questão psicológica, né? De tu entender que tu tá na internet, mas tu não é aquilo ali que as pessoas estão vendo, ou tu não é aquilo que as pessoas estão dizendo que tu é, né? As pessoas, elas, às vezes, até estão numa situação muito pior do que tu, e estão ali falando alguma coisa negativa, porque é o que elas têm, né? É a única coisa que elas têm ali para fazer no momento. Então, não aceitar isso como se fosse uma realidade, né? E um outro negócio interessante sobre esse assunto, esses dias eu estava olhando o dilema das redes sociais, não sei se você chegou a ver já, Sim, sim, é bem polêmico o documentário, né? E sim. aí, cara, eu não concordo 100% com aquele documentário, mas eu concordo que hoje em dia realmente a gente passa por algumas coisas, por exemplo, as pessoas... Aí, voltou? Voltou, voltou. Tá, beleza. Tinha dado um alerta aqui, daí tive que... mas hoje em dia, principalmente as pessoas, elas passam por isso, eu acho, né? De, cara, as adolescentes, imagina, hoje em dia, já nascem com redes sociais, então eles têm essa percepção de que a rede social é eles, né? O que eles postam ali, e se é aceito ou não, é a vida deles, mas não, né? A internet de um modo geral, ela envolve N variáveis, né, cara? O Sim. algoritmo, entender principalmente não só o algoritmo, mas, né, as aleatoriedades da vida mesmo, né? O próprio Nassim Taleb tem dois livrozinhos do Nassim Taleb, ele fala muito sobre aleatoriedades da vida. E então tu não tem como precisar, por exemplo, eu fiz um vídeo ou eu postei uma foto, essa foto é muito boa, mas ele flopou. Por quê? Cara, são tantas variáveis, né? Seja na vida das pessoas que assistiram, seja no algoritmo, ou até mesmo porque o conteúdo não estava propriamente adaptado, né? E isso fez o vídeo flopar, mas
né, faz parte da vida, né? Mas realmente é uma coisa muito complicada, cara. Principalmente para essa garotada que está começando hoje, né? E não consegue separar isso, não consegue entender isso, né, cara? Não, total. Não sei se eu E é respondi a engraçado. pergunta, mas... Não, respondeu demais, respondeu demais. Eu acho que é até engraçado no ponto que você falou, Jonathan, é que quanto maior a expectativa, maior a queda também, né? Geralmente a gente Com certeza. acaba criando alguma coisa aí que pensa, putz, é esse aqui que Aham. vai brilhar. E geralmente é o que não vai brilhar. É engraçado, é Total. sempre na expectativa errada. Assim, vou soltar esse aqui que tá na rotina. Esse aqui da Aham. rotina, tu olha depois, porra, esse que deu bom. Esse que brilhou. Engraçado isso, né? E eu É acho que muito isso vai engraçado. muito até com a questão do processo de aceitação, né? A partir do momento que você entende que é um processo e que as coisas levam tempo e que, enfim, não é sobre você, é sobre a pessoa que está comentando, se tiver algum tipo de problema, se tiver algum tipo de comentário maldoso, né? Você acaba se soltando e você acaba seguindo o flow, né? Eu acho que é até importante isso, que quando você cria uma dinâmica tipo assim, não, é todo dia dois, ou todo dia um, ou enfim, todo dia Uhum. três, acaba que não faz tanta diferença, né? E daí, por mais que às vezes você pense, poxa, foi uma semana ruim e tal, mas tudo bem, faz parte do jogo, todo dia tá rolando alguma coisa. Acho que a diferença, né, é que tem semana que, assim, que nem trabalho, né? Todo dia, Ó, travou. né? A internet, o problema é que isso é muito explícito, né? E daí, como o mercado de ações, né? Então, quando você compra uma parte da padaria, todo dia a padaria está mudando de valor, só que você não consegue ver, né? Só que no mercado Sim. acionário, se você compra uma padaria, você consegue ver a mudança de valor o tempo todo, né? Então, isso é super interessante, né? Que é um pouco exposto, mas acho que é até uma coisa positiva, né? Porque a partir do momento que é exposto, a gente consegue meio que moldar e pensar, não, de repente eu gosto do meu conteúdo da forma como tá, mas nesse caminho ele está atraindo um pouco mais, ele está gerando um pouco mais de valor e assim a gente acaba tendo um feedback real time, né? Que é uma coisa que geralmente a gente não tem, né? Sim. Geralmente a pessoa vai falar, pô, não gostei disso, mas não vai falar para você. Mas no TikTok talvez ele é cruelmente democrático, né? A partir do momento que ninguém gostou, você vai ficar assim, é claro que ninguém gostou, é evidente que É, ninguém gostou. Então isso é muito engraçado, né, Jonathan? Mas legal, assim, exato. e, assim, apesar, a gente falando um pouco sobre essas reflexões, sobre essa questão de, às vezes, ser um pouco difícil de lidar com isso se não tiver um certo nível de maturidade, um certo nível de controle, até batendo um papo sobre o dilema das redes, né? Mas, agora, então, você está tranquilo, né? Você está sereno com isso, isso é algo que não te atrapalha, né? Então, o que talvez uma pergunta até meio difícil de responder, tá, Jana? Mas o que te atrapalha hoje, né? Em relação à sua rotina, em relação aos seus processos, o que te incomoda? Cara, eu acho que eu descobri realmente, porque eu comecei a estudar, eu meio que sou um pouco autodidata, dá pra se dizer assim, um pouco não, bastante. Então eu sempre estudei tudo de uma maneira meio autônoma, assim, automática, né? Busquei as coisas e tal. E estudei muito sobre redes sociais, né? Quando eu comecei a fazer isso, estudei muito sobre redes sociais. E eu percebi, inclusive estudando a história de pessoas que se tornaram grandes em redes sociais, que o grande fator foi a consistência, né? Sempre foi a consistência. E, né, alguns casos específicos, as pessoas elas se tornaram famosas porque elas viralizaram, ou viraram um meme ou foram deletadas, um dos dois, geralmente. Né? Foram, como é que é hoje em dia? Não é deletados, como é que é o nome? Cancelado. Cancelado, isso, cancelado. Ou foi cancelado ou virou meme, um dos dois. Mas, cara, como é que foi? Eu acho que eu divaguei um pouco e esqueci o foco central da pergunta. Quais são os seus. Tipo assim, a gente falou aqui no dilema das redes e tudo mais. Aham. Tem alguns problemas com ansiedade, tem alguns problemas com criação de conteúdo. Mas eu entendo que, pelo menos pelo que você me passou, eu sinto que você acabou passando por isso, né? Você já não se sente tão afetado por isso, não se sente tão afetado por essa questão de flop, porque é uma questão de consistência. Sim. Mas então, quais são os defeitos, né? Quais são as falhas, o que está te Ah, incomodando, o que é um desafio aí na tua jornada hoje, assim. isso, exato. É bom. Primeiro ponto, acho que é importante a gente ter em mente que na vida, tudo, cara, tudo na vida é uma questão de prioridades. E para te ter sucesso em algumas coisas, tu tem que abrir mão de outras, né? Essa é a parte mais difícil, né? Acho que é a parte mais difícil de entender que
tu não vai conseguir ter sucesso ou fazer o conteúdo ou fazer alguma coisa se tu acha que tu tem que assistir 4 horas de Netflix para botar as séries em dia. Infelizmente é isso. Eu gosto muito de ver seriado, mas eu não consigo. Né? Não consegui nem terminar o Peaky Blinders ainda, né? Porque o cara tem que estar lá produzindo conteúdo loucamente. E com certeza absoluta, o meu maior inimigo sou eu mesmo. Isso eu tenho mentalidade. Assim. Hoje eu não coloco a minha responsabilidade, a responsabilidade dos meus resultados nas outras pessoas, porque eu sei que eu tenho tudo que eu preciso para fazer as coisas darem certo. Eu só preciso ter a consistência, né, e dar o meu máximo que vai dar certo. Né. Pode levar tempo? Pode levar muito tempo, mas vai dar certo. Legal. Então a resposta é até um pouco paradoxal, né, Jonathan? Bem, O problema sou eu mesmo, né? Então, assim, a consistência é a chave, mas o problema é que consistência é difícil, né? Não dá para exato, fazer consistência todo dia, né? Isso aqui é um pouco complicado, né? E acho que exatamente. não só você, mas enfim, até as pessoas que a gente acha que são mais alta performance, né? Consistência todo dia, o tempo todo, é uma coisa que é muito É, complexa, né? é bem E puxado, né? até aproveitando isso, Jonathan, como que você lida então com esses percalços da consistência, né? Então, aprofundando um pouco mais nesse desafio, nessa dificuldade, né? Como que você consegue tentar ser cada vez mais consistente, né? Essa pergunta é difícil, cara. Essa pergunta é difícil. Mas eu vinha numa rotina muito louca, assim, muito louca mesmo. De uns meses pra cá de, tipo, consistência máxima, performance, fazer tudo, fazer tudo, fazer tudo. E, cara, chegou umas semanas ali que eu tava, tipo, completamente bitolado, assim, né? Eu não aguentava mais. E aí eu percebi uma coisa que é importante, que é tu ter uns dias, ou pelo menos, né, algumas vezes, para te simplesmente deletar tudo, esquecer tudo e, tipo, ficar, né, sei lá, aproveitando o dia, descansando, fazer uma viagem, né, sair daquela rotina ali, porque a rotina de produção de conteúdo, como a gente falou ali, ela é bem complicada, bem puxada mesmo, né, e desgastante, então desligar da internet, porque, cara, tu tá na internet, é o dilema das redes, né? Tu tá na internet ali, tu tá toda hora, né? Rodando, tá vendo alguma coisa, tá procurando alguma coisa, né? E os algoritmos, eles são prontos para isso, então eles vão começar a te dar o que tu quer e tu vai ficar naquilo ali, quando vê, tu passou o dia ali naquele negócio. Então, tipo, é bom acho que é interessante mesmo para te melhorar a performance, talvez seja encontrar o ponto de equilíbrio, né? Aonde tu consegue ter uns dias para resetar, para dar um reset e daí ter aquele gás, né, de novo para, opa, agora vamos fazer a performance rolar. Legal. É tipo colocar uma linha de chegada na vida, né? Colocar alguma coisa ali no horizonte, né? Porque se todo dia é dia de criar conteúdo, se todo dia é consistência, e não tem nenhum um lugar para chegar, a gente acaba cansando e não tem um motivo de continuar, né? Acho que gostei desse Exato. insight aí, Jonathan. Acho que ele faz super sentido, assim, né? Não é uma questão de férias, né? É uma questão de Não. você meio que apertar sprint, não, só mais último gás, só mais um dia, só mais alguma coisa, e aí você aproveita, né? Acho que esse é um insight muito legal. Eu queria só dar uma mexida no nosso papo, Jonathan, tirar um pouquinho dessa questão de produtividade e voltar para uma questão talvez um pouco de carreira ou uma questão um pouco mais de foco no seguinte sentido, né? Você falou que você acabou saindo um pouco da advocacia, focando um pouco mais na criação de conteúdo, aí você meio que deu esse all-in, você comentou aí, né, de dar as caras com a criação de conteúdo, de assumir esse desafio aí que, convenhamos, não é o tipo de coisa que é difícil de falar, que é fácil de falar no churrasco da família, que é fácil de falar para as pessoas que você faz, né? Geralmente, quando você Exato. fala, o que você faz? Eu sou criador de conteúdo. Aí a pessoa fica, não, mas e o que você faz de nova série, né? Qual que é o seu trabalho e tal? Então, é desafiador, né? Então, como é que foi esse processo para você? Como é que foi essa dinâmica? Enfim, como é que... quando que você disse que é agora, né? Você comentou um pouco sobre isso, mas qual que foi esse momento de é agora que eu vou fazer isso? E por quê? Cara, eu acho que foi justamente quando eu tava um pouco enfrentando aquele momento de depressão, assim, e um pouco não, bastante chateado, né, com a minha vida atual, com a minha rotina atual, né, escritório, né, tá envolvendo com
problemas dos clientes, a burocracia do judiciário, porque eu sou uma pessoa bastante criativa, bastante espontânea, assim, dá pra se dizer, talvez, e no judiciário tu não tem isso, tu não tem abertura para ser uma pessoa criativa, tu não tem abertura para criar alguma coisa diferente. Não tô dizendo aqui que o judiciário é completamente engessado, né? Mas é muito difícil tu criar uma tese nova, tu fazer alguma coisa diferente. No judiciário já existem vários entendimentos e tem, né, questões das súmulas, enfim, etc. Tem a própria legislação que limita, né? Então eu me via meio que trancado naquela situação, né? Quando eu, voltando um pouquinho, talvez para ficar mais clara essa minha decisão, né? Mas quando eu estava fazendo o segundo grau, meus pais se separaram, eu vim morar em outra cidade, que foi em Santo Ângelo, né? E aí eu morei, a minha mãe começou a fazer um doutorado na Espanha, eu morei sozinho dos 16 até os 18 ali, sei lá, meio sozinho assim. E minha irmã não morava comigo, mas ela já namorava, então ela ficava mais na casa do namorado. E aí eu meio que fui me virando com a internet e tal. E parei de estudar no segundo grau. Porque, cara, é uma história bizarra a minha história, assim, porque eu fui um cara e não ia completar o ensino médio, meu. Pra ser Caraca, que sincero, doideira. assim. Eu parei o ensino médio, falei, não, foda-se, não quero saber mais disso. Né? Mas mais por problemas na família ali e tal, né? Acabei chutando o balde. E aí, depois, quando eu fui chamado pro exército, eu fui lá e falei, e o exército tava me recrutando. Eu cheguei no momento lá de experimentar a farda, cortar o cabelo, e eu falei, meu Deus, eu não posso servir o exército, né? Mas eu devia ter servido, hoje eu vejo que eu devia ter servido. Mas na época eu falei, meu Deus, eu posso servir o exército. Liguei pro meu pai, olha aqui, os caras, né, vou ter que servir. Ele falou, beleza, que bom, tá precisando mesmo. Liguei pra minha mãe, a mesma coisa, não, tu tá precisando do exército, fica aí. E daí, e aí eu fui lá, falei com o capitão, falei, meu Deus, capitão, o que que eu preciso fazer pra não ser chamado? Ele falou, olha, só se tu me mostrar que tu vai passar no vestibular. Pro capitão, eu falei, beleza, vou passar. E aí eu, tipo, tinha ainda que terminar umas cadeiras do segundo grau. Eu fiz supletivo em, sei lá, um mês, terminei o segundo grau, comecei a fazer o vestibular. Tipo, cara, foi em questão de, sei lá, 3 meses eu passei no vestibular, né? Porque tava ali meio na época. Passei no vestibular e aí consegui me livrar do exército. Né? O capitão falou, não, se tu não passar, a gente vai te chamar. Né? Tu vai ter que voltar. E aí consegui passar, show de bola, né? Aí passei para engenharia civil ainda, um negócio que não tinha nada a ver comigo na história na época. Mas é que, tipo, eu pensei, o que que eu vou fazer? Engenharia civil é legal, né? Construir um prédio, então eu vou fazer. Aí eu fiz engenharia civil. Aí na época, quando eu fui começar a faculdade, meus pais falaram, não, engenharia civil não tem nada a ver, né? Tu vai ter que fazer administração, então. E eu fiquei, pô, vamos fazer administração, então. Eu não sabia, não tinha nem ideia do que eu ia fazer. Né? Você E aí queria eu fiz fazer o que administração. não era o exército, né? Você queria fazer o que desse para Eu fazer queria lá. passar ali pra estar ali livre do exército. E aí eu Aham. fiz administração, fiz um semestre ou dois de administração. E aí meus pais falaram, né, tu devia fazer direito, tem, né? E começaram a convencer ali a fazer direito. Tem tantos concursos para te fazer, aquela coisa toda, né? E eu falei, vamos fazer direito então, né? Já tô aqui mesmo. E aí, cara, no começo da faculdade, assim, eu era a vergonha da profissão mesmo. Como diz o Jacan. Mas, né, com o passar do tempo, eu comecei a me dedicar mais, assim, na faculdade. E ao final da faculdade até fui super bem, assim, passei na OAB no oitavo semestre, assim, consegui passar, né? Fui um entre dois alunos que já se formou aprovado na OAB e tal. E, mas, né, exercendo a profissão, e aí minha ideia justamente era advogar, não advogar, era fazer concurso público. Né? Só que daí eu passei no vestibular, quer dizer, me formei na faculdade, e meus pais falaram, não, agora tu vai ter que ajudar teu pai lá em São Borja, né, que tá precisando. E aí eu, puta merda, né, não vou conseguir estudar pro concurso e advogar ao mesmo tempo. Aí comecei a fazer isso, não teve jeito mesmo. E aí, trabalhando com meu pai, aprendi muitas coisas também. Né? Aprendi a baixar a cabeça, né? A trabalhar duro. Porque trabalhar com o pai é um troço muito, muito complicado, né, cara? Os pais, eles vão falar assim, não. Eu chegava no escritório do meu pai, eu já tinha experiência, eu já tinha, né, feito estágio na Procuradoria do Estado, então já tinha trabalhado mesmo, assim, né, com o direito. Mas chegava lá no escritório do meu pai e falava assim, não, tu não sabe nada, vai fazer essa petiçãozinha aqui.
E aí eu fazia, né? Fui fazendo e tal. Depois consegui conquistar o respeito dele, né? Com bastante tempo. E mas, né, depois de alguns anos advogando, sempre com aquele pensamento, não, eu tô aqui temporário, tô aqui temporariamente para juntar um dinheiro para eu fazer o que eu quero fazer da vida, que eu não sei ainda o que é. E aí, quando eu cheguei lá, tipo, quando eu cheguei em 2018, final de 2018, que eu já tinha algum dinheiro guardado, porque eu sempre fui muito econômico, assim, até minha mãe elogiava bastante, né? Isso de eu não gastar muito dinheiro, guardar bastante dinheiro. Então, eu comecei a pensar, bom, tem que começar a investir. Aí comecei a gostar do assunto das finanças. Já meio que considerava esse assunto bastante, né, por conta da rotina dos clientes, da família e tal. E aí comecei a gostar quando eu comecei a estudar sobre o assunto, né? Eu falei, pô, isso aqui é legal, cara. Isso aqui é uma coisa que as pessoas precisam, né? Eu precisava, as pessoas precisam. E aí em 2019, 2020, no final, mais ou menos na metade de 2019, eu comecei a ficar com uma depressão, né? Não sei, eu não vou me autodiagnosticar, mas eu acredito que estava com depressão, né? Justamente porque eu estava fazendo aquilo ali, né? Exercendo aquela atividade de advogado, mas eu não queria estar fazendo aquilo ali, né? E aí eu cheguei talvez no dilema dos 30, né? Porque eu estava com 31 cara, eu tava fazendo uma coisa que eu não gostava. E aí, quando tu tá com mais de 30 tu fica naquela coisa assim, tipo, eu não vou chegar pra minha família e falar assim, olha, eu vou parar de advogar porque eu vou começar a virar blogueirinho na internet. O que vocês acham? Né? E aí minha família com certeza não ia aceitar, né? E ninguém ia aceitar, né? Imagina, quem que vai aceitar o cara deixar de ser advogado pra começar a criar vídeo na internet, né? Mas ao mesmo tempo eu falei, cara, eu acho que né, eu já fiz o que as pessoas queriam que eu fizesse durante 10 anos e eu fiz dar certo. Mesmo fazendo uma coisa que eu não queria, eu fiz dar certo. Né? Consegui ter sucesso. E aí eu acho que é aí que eu encontrei o ponto-chave, porque eu falei, cara, se eu consigo fazer dar certo fazendo algo que eu não quero, que eu não queria que desse certo, então eu posso fazer dar certo qualquer coisa. Tá aí uma frase que dá para emoldurar, né, João? Gostei, gostei. Tá aí uma frase que dá para emoldurar. Legal. Pô, é curioso que talvez, me parece que até no mesmo contexto do exército, talvez o seu caminho ele teria mais ou menos o mesmo flow, né? Assim, digo, poxa, de repente, ou então você ia curtir muito o exército e ia para um outro caminho, né? Pois Mas é, quem sabe. a gente nunca sabe, né? Mas que legal isso, né? Que bom que. Eu não sei se você já está um pouco melhor, se já está, tipo assim, tranquilo em relação a essa situação que deu uma recaída aí nos tempos passados aí, né? Mas legal que deu uma reviravolta nesse sentido, né? Então, Cara, eu sou bem grato pelas coisas que passei, assim. Eu acho que tudo que a gente passa na vida tem algum sentido, alguma razão. Então, né, propriamente o direito me ensinou muitas coisas, né, principalmente como tratar com pessoas, como se portar em situações, né, enfim, várias questões, como se expressar de uma forma mais clara. Então, fui aprendendo muitas coisas que hoje eu aproveito, né, com certeza. E eu acho que se não fosse talvez aquela vivência, talvez até o exército mesmo, aquele momento do exército ali, se não fosse aquilo, talvez eu não estaria aqui hoje. Então acho que, cara, tudo valeu a pena, tudo foi difícil, mas valeu a pena. não, com certeza. E quais são os próximos passos aí, João? Levando em consideração que eu acho que já está dando certo, né? Já deu certo, enfim, é uma questão de consistência, é uma questão de ir seguindo o dia a dia e tal. Quais são, o que você espera, assim, o que você tem como objetivo de modo geral, pelo menos assim no curto prazo? Não só aqui no TikTok, né, mas de modo geral, enquanto criador de conteúdo oficializado até no churrasco da família, né? Cara, hoje em dia eu tenho alguns objetivos elevados, assim, sabe? Eu determinei umas metas bem altas, né? Um dos objetivos é alcançar e influenciar positivamente pelo menos 1 milhão de pessoas, né? Alcançar a marca de 1 milhão, que é uma marca simbólica, acho que para todo mundo que começa a criar conteúdo é uma marca simbólica, né? Alcançar 1 milhão, e influenciar essas pessoas de alguma forma positivamente. Acredito também, né, que eu tenho uma meta financeira, mas não para mim, né, mas uma meta financeira de, de, cara, de uma forma, como é que eu posso falar? Agora me fugiu a palavra, mas de uma forma
ajudar as pessoas mesmo, entendeu? Financeiramente. Eu tenho um projeto de ajudar pelo menos 5 mil famílias financeiramente, de uma forma direta. E isso essa acho, que talvez seja a meta mais ousada, porque realmente precisa e demandaria bastante dinheiro. Mas eu Sim, acredito que uma vai alcançar a outra, né? De uma forma meio sim. automática depois de um tempo. Eu acho que a chave mesmo é a consistência e ter bastante paciência também, porque, cara, um negócio engraçado, assim, por exemplo, no TikTok, é que pra mim foi rápido crescer em alguns momentos, em outros momentos foi super lento. E aí que o cara tem que ter uma certa paciência, às vezes, entender que aquele momento ali não está sendo, né, o ideal, mas, né, logo vai virar e vai melhorar. Então, né, a consistência mesmo é a chave, né, para alcançar o objetivo no longo prazo. Os investimentos também me mostraram bastante disso, da questão do longo prazo, né, ter um pouco mais de paciência, as coisas acontecem, né, se tu tiver uma meta e seguir ela, né? Se tiver uma meta e seguir ela, vai dar certo. Não, com certeza. Acho que você falou de investimento nesse sentido, acho que é uma boa, né? Quando É, a gente vive uma crise só, a gente pensa, puxa, acabou, é isso. Ou então, se a gente está entrando no momento da crise e vê uma volatilidade, outra vez, agora que eu vou ficar milionário e tal. Mas depois vê outra crise, aí depois você passa de uma, duas, umas três crises, você acaba vendo que o negócio é cíclico mesmo, né? O negócio ele vai andar desse jeito mesmo, não tem muito o que fazer. O que tem como fazer é seguir a estratégia, né? Revisar a exato. estratégia e seguir, né? Acho que isso é muito legal que você comentou. Tem outra coisa legal também sobre essa questão de crescimento, que eu acho que é até bacana de você comentar, porque eu particularmente nunca tinha escutado sobre um criador que tem uma relevância e um tamanho como o seu falando sobre isso, né? Mas acho que é interessante isso, né? De que, é, pô, tem alguns tempos ali que está demorando muito para crescer, e tem alguns outros momentos que simplesmente estouraram, né? Isso é interessante porque a gente acaba esperando que, sei lá, quando você tem um certo nível de influência, acaba que está o tempo todo estourando, está o tempo todo acontecendo, né? Mas não é bem assim. Engraçado que, sei lá, me parece, pelo que você comentou, que é mais ou menos o que eu sinto que, sei lá, faz 50 vídeos, faz 30, 100 vídeos, enfim, um deles que acaba puxando a média de todo mundo e parece que Uhum. você foi crescendo de uma forma linear, quando na verdade é um negócio meio exponencial, aí depois fica contínuo, depois exponencial de novo, é um negócio interessante, né? Eu acho que Cara, engraçado que se fosse linear, né, acho que estava todo mundo aqui, né? O problema é exato. que é inesperado, né? Acho que é isso. Ele E, é meio semelhante a Bolsa de Valores, assim, né, cara? Bem semelhante a Bolsa de Valores, assim. Tem alto, não, sobe e desce. exatamente, É aquela exatamente. montanha-russa ali. Exato. Eu acho engraçado também que é um negócio que é o seguinte, né? Parece que, você vai, sei lá, fazer 100 vídeos, você pode, por exemplo, pegar uma média. De 100 vídeos que eu fiz, era 1.000 seguidores por vídeo. Sei lá, de 200 vídeos que eu fiz, era 2.000 seguidores por vídeo. Só que aí você vai ver que aí era 50 sem nenhum seguidor, aí 51 com, É, 50, com, sei lá, 5.000, aí depois o outro sem seguidor. Então acho que é interessante, não tem como garantir, né? Acho que essa parte de não ter garantia que tem que manter um certo nível de controle, né? Mas assim, e aproveitando muito que a pelo que tu gente. falou também, porque tu falou aquela hora e faz, cara, faz total sentido, assim. Total sentido não, mas acontece realmente. Às vezes tu faz um vídeo, um conteúdo e tu fala assim, esse aqui vai ser o que vai estourar. E não dá nada, não dá nenhum resultado. E aí tu faz aquele tipo automático, assim, vou fazer esse vídeo tomando esse copo de água, que o negócio explode, né? E aí Exato. tu consegue muitos seguidores. Exato. E você sempre fala assim: não, você nem pensa nisso, né? Só, não, é rotina. É, Postou, deitou, dormiu, acordou. Eita, aconteceu um negócio aqui que eu não estava é, esperando. Isso que é é isso maneiro, aí, né? É é isso quase, aí. quase um truque da vida, né? Quase alguma coisa para dar aquele gás para a gente sem a gente esperar, né? Mas aproveitando que a gente voltou a esse papo de TikTok, Jonathan, o que você diria, assim, até aproveitando que a gente está trocando uma ideia no TikTok, né, com a galera assistindo no TikTok, o que você sugeriria para alguém que de repente está querendo criar conteúdo? E aí eu estou jogando isso para a galera que está assistindo, mas eu estou perguntando isso como eu mesmo, né, particularmente tentando coletar um pouco desses aprendizados, né? O que você sugeriria de ser feito? Assim, quais foram as coisas que você acha que deram super certo, né? O que você acha que fez super sentido para você e o que você acha que você pode compartilhar e que pode fazer sentido para outras pessoas também?
Cara, ótima pergunta. Vamos lá. Tem várias. Eu fui o cara dos testes no TikTok, assim. Eu fiz vários testes há muito tempo. Eu venho fazendo testes de conteúdo, de formatos de vídeo, etc. Observo bastante os americanos, porque os caras, né, estão sempre um passo à frente, geralmente, né? E eu já fiz muitos vídeos em modelos diferentes. Eu acho que uma coisa que funciona muito bem no TikTok é a dinâmica, né? É uma forma mais dinâmica, uma fala mais dinâmica. As pessoas no TikTok, elas parece que não se preocupam muito com a beleza, com questões que talvez em outras redes sociais, como no Instagram, as pessoas se preocupem, que é tipo tu ter aquele ambiente super bonitinho, super ajeitado, tu ter, né, uma câmera super profissional. Até porque o próprio TikTok ele dá uma reduzida na qualidade dos vídeos, então, tu, né, não precisa tu fazer o melhor vídeo do mundo, mas tu tem que ser muito dinâmico, muito rápido, muito preciso nos conteúdos. Isso faz uma diferença gigante, assim, né? Sem enrolação, né? Tu ter uma... É muito importante também porque nas outras redes sociais o pessoal considerava, né, existem vários estudos, o pessoal considerava que 10 segundos é o tempo que tu tem, 15 segundos, talvez no YouTube ali, uns 30, que tu tem para reter a pessoa no vídeo. É porque é o momento que ela vai decidir, assim, eu vou ver esse vídeo ou não vou ver, né? E no TikTok são 3. São 3 segundos. É tudo que tu tem. A pessoa, ela girou o dedo, tu tem 3 segundos para convencer ela que ela vai ver o teu vídeo ou não, né? Ou ela vai arrastar o dedo para cima de novo e ela vai passar pro próximo, né? E então, tipo, tu precisa ter uma chamada inicial muito boa, usar talvez alguns gatilhos para ativar a curiosidade, para ativar alguma outra coisa, uma sensação na pessoa que prenda a ela. E na sequência, tu ser mais dinâmico, mais preciso. É legal tu trazer a realidade das coisas para a imagem, por exemplo, tu colocar um fundo verde, como a galera faz, ou tu mesmo colocar uma imagem na tela, essas coisas assim, para deixar mais dinâmico. Os americanos fazem muito de tipo filmar a tela do PC mesmo, né? Filmam a tela do computador, ali mostrando alguma coisa e tal. Também dá bem certo, a Fefe faz muito no Brasil isso aí, né? E cara, acho que além dessa questão, né, mais de formatos de vídeo e tal, o principal é tu ter a consistência mesmo, né, e entender que talvez o público no TikTok ele seja um pouco mais jovem mesmo, né? Então, eu comecei a produzir muito conteúdo no início, falando mais coisas mais para mais adultos mesmo, né? Tipo, falando sobre livros, falando sobre investimentos em fundos imobiliários, em ações, coisas mais, né, que demandaria a pessoa ser mais adulta mesmo para entender, né? Para ter interesse naquele assunto, porque, Uhum. né, um adolescente de 14 anos não vai querer saber como é que ele faz para investir em ações, a maioria, né? A minoria vai querer saber. Então eu comecei a ampliar um pouco o meu conteúdo, né, de uma forma que eu não fugisse totalmente do assunto, né? E aí talvez até é interessante tu ter talvez dois formatos, né, dois tipos de conteúdo e ir alternando. Eu faço bastante isso hoje, né? Alterno um pouco um conteúdo mais voltado para jovens mesmo, né? E que traga a atenção desses jovens para o assunto que é finanças ou profissões, né, ou investimentos. E outro vídeo um pouco mais específico, mais voltado para adultos, talvez para pessoas que estão, né, nessa transição ali, né, de jovem e tal, mas mais um pouco mais específico, mais complexo. Mas sempre naquele formato super dinâmico, super direto, né, como diz o tio Uli, jab, jab, direto. E é engraçado, você fala bastante do Tio Uri, né, Jonathan, pela tua trajetória e tal, mas ele acha que ele ainda não chegou aqui, né? Não sei se ele tá por aí. Cara, ele fez. Eu vim do TikTok, eu vim pro TikTok por causa do Gary Vee, né, cara? O Gary Vee é o cara que era o doidão do TikTok. Ainda Eu é. também. O Gary Vee fez todo mundo vir pro TikTok. Mas o Tio Uli, ele tinha conta no TikTok, né, cara? Ele fez uma conta há muito tempo atrás, só que ele não postou nada, né? Ele postou uns vídeos aleatórios ali. Entendi, entendi. Mas deixa eu te perguntar, Jonathan, até aproveitando essa questão sobre TikTok, a gente continua conversando, né? Quais são algumas das referências que você acabou assumindo para você continuar nessa trajetória? Eu já escutei você falando sobre Gary Vee, né? Eu escutei você falando sobre, por um ponto específico, sobre a Fefe, mas quais são alguns outros criadores que você acha que são incríveis aí
e que te inspiraram? Imagino que um pouco mais da gringa, né? Porque você chegou um pouco mais cedo aí, quando tudo era mato. Então, Quando como tudo é que era foi mato. essa? Quais são suas experiências e quais são suas referências? Cara, tiveram muitos, né? Tiveram muitos, muitos. Tem muitos brasileiros, eu tenho vários amigos que produzem. A gente tem um mastermind até ali sobre criadores de conteúdo. Então, por exemplo, a gente tinha contato com o Rodrigo Rossi, que estava lá no mastermind, o Luia, o Ariel também, Ariel Modelo. Mondelo, a gente zoa que é modelo, mas é Mondelo. Né? Tem vários criadores ali que estão com a gente desde o início ali, quase desde o início. O Henrique Armelin também é um que cara, tem muito conteúdo legal, assim, né? Mas eu, sobre finanças, sobre investimentos, eu acabei tendo mesmo que procurar nos gringos, né? Porque não tinha muita coisa. Então, tem o, como é que é Night Wolf, uma coisa assim, um magrão, que é um americano que fala mais sobre investimentos. Tem o Mark Tilbury, que é um senhor mais velho, bem mais velho, né, tem mais de 50 anos, eu acho, que faz uns vídeos muito legais também. Uh, tem outros americanos, eu não lembro agora especificamente os nomes deles, né? Mas tem um outro que ele é meio asiático, assim, que ele é muito bom também sobre finanças. Cara, tem muitos criadores muito bons. Eu sigo todos eles ali, né? Se quiser depois dar uma olhada, até se o pessoal quiser dar uma olhada lá, tem muita referência gringa lá que é muito bom, cara. Assim, tem uns Pô, caras que que legal. os caras são muito criativos, né? E principalmente pelo formato, assim, né? Porque para te conseguir trazer esse formato de investimentos, de finanças, né, de uma forma que traga, que desperte o interesse das pessoas ali, que se adapte ao formato TikTok. O formato TikTok é bem diferente das outras redes, assim. Sim. Até aproveitando isso, Jonathan, que você comentou sobre formato, né? Uma pessoa que é advogado, está lidando com finanças, a princípio não espera-se que ela saiba sobre edição, sobre formato, sobre vídeo. E na real que seus vídeos são muito bem produzidos, né? Então, como é que foi essa trajetória nesse sentido também? Como é que surgiu esse conhecimento de fotografia, enfim, de edição de um modo geral? Cara, eu comecei. Antes de eu começar no direito lá, naquela época que eu tava mais nerdzão em casa mesmo, né? Eu já meio que fazia uns freelances lá, tipo, de edição de imagem, né? Fazia uns freela lá. Trabalhei para uma gráfica uma época, fazendo umas imagens no Corel, essas coisas, Photoshop, né? E aí lá eu comecei a desenvolver um pouco de conhecimento mais sobre edição, assim. Mas imagens, mais imagens, né? Geralmente imagens. E aí, depois de um tempo, como eu gostava bastante de internet, jogos, etc., né, eu comecei a procurar mais sobre isso, né? Isso mais durante a advocacia já, na época que eu estava advogando. Eu comecei a procurar mais sobre isso e tal, porque eu tentava fazer alguns conteúdos voltados a jogos de uma maneira meio que low profile, assim, total, assim, meio quase anônimo, né? Por conta dela, não queria aparecer mesmo. Então eu fazia algumas coisas assim meio anônimas para jogos, mas bem pouco assim. E quando eu comecei a fazer o conteúdo no TikTok, aí eu comecei a fazer mesmo, cara. Comecei a tipo baixar aplicativos de edição de vídeo e ir aprendendo, né, meio que na luta ali, na luta diária mesmo, né? Aprendendo como é que fazia os efeitos, as transições, os cortes, etc. Foi uma coisa que eu aprendi meio fui aprendendo, né, com o tempo, mas fui aprendendo sozinho, assim, cara, foi aperfeiçoando, né. Eu digo Sim. que hoje não tá, né, aquele top, mas, né, tá melhorando, tá melhorando. Legal, legal. E deixa eu te perguntar, Jonathan, de curiosidade mesmo, assim, super técnico, né? Quais são as suas ferramentas aí do dia a dia? Quais são esses cursos aí que você tem explorado nesse sentido? De edição ou de um modo geral, assim? Eu estava comentando sobre edição em si, mas acho que você pode puxar para um modo geral, assim, do que acho que você pode indicar e que tu curte, enfim. Cara, eu gosto de vários aplicativos assim para o celular, mas umas coisas que fazem parte da minha rotina é o 12 Minutos, né, que é aquele de livros, Legal. audiolivros, e o Insta Livros. Eu geralmente ouço um ou dois livros por dia, deixo quando eu estou fazendo alguma rotina da casa, alguma coisa assim, né, ou até quando eu estou almoçando,
eu deixo ele tocando. E para edição de vídeo, eu uso muito o Canva, que é para imagem, quer dizer, para imagem é o Canva, né? Tipo, para todas as imagens hoje em dia eu quase faço no Canva, porque eu posso abrir no computador também, então é muito mais fácil de lidar, né? E edição de vídeo eu comecei fazendo no Videolip, acho que foi. Uhum. Testei, cara, dá pra se dizer que eu testei quase todos os editores de vídeo que tem disponíveis na internet, né? Mas o que eu mais uso hoje é o CapCut, né? Aham, Que é um aplicativo que é da própria ByteDance, né? aham. E ele é totalmente de graça, né? E tem todos os recursos liberados. Então, pra mim, tipo, supriu todas as necessidades, assim. Legal. É curioso você falar que usa o Videolip, começou usando o Videolip, explorando e está com o CapCut, porque é basicamente o que eu uso também, mas eu ficava pensando que, putz, por conta do nível de edição que você estava utilizando, era outra coisa. Era uma outra dinâmica, uma parada um pouco mais profissional. É legal que, tipo assim, incentiva a construir, porque é uma coisa que, enfim, é do dia a dia, é uma coisa ali que você faz no celular, não tem muito. Eu imaginava que você ia falar, tipo, estou usando um Premiere aqui, estou usando um iMovie, alguma coisa assim. Mas legal que tá dentro de casa, né? Então dá para fazer uns vídeos super legais, mesmo com alguns aplicativos, inclusive nativos aqui do próprio TikTok, né? Ah, Jonathan, acho que a gente acabou de passar mais ou menos aí uma horinha do nosso papo. Eu só queria encaminhar para o final, porque eu sei que a parte da noite é a sua parte mais produtiva. Então, eu tenho certeza que ainda tem uma série de vídeos aí para construir, uma série de outras atividades aí para fazer. Então, eu queria só, de repente, puxar uma mensagem final, né? Uma mensagem final para fechar esse momento, assim, muito no sentido de a gente acho que resumindo um pouco do que a gente puxou, acho que talvez seja mais interessante, mais importante, né? A gente falou sobre essa questão sobre consistência, a gente falou sobre essa questão sobre o documentário da Netflix, né? Do como é que o dilema das redes. dilema das redes sociais. Então a gente falou sobre todo esse sentimento de que as redes sociais podem ser uma coisa super positiva, pode ser super legal, pode te incentivar pra caramba, mas utilizando muito ou utilizando errado, pode ser que a gente acabe caindo numa depressão, caindo em algum desânimo, alguma coisa nesse sentido, né? Então, talvez algumas mensagens finais para a gente não cair nessa e seguir uma vida um pouco mais feliz, um pouco mais produtiva e com certeza com um pouco mais de propósito e felicidade aí. Cara, vamos lá. Eu acho que, primeiro de tudo, né, é tentar encontrar na vida o que tu gosta de fazer, né? Às vezes é difícil, e descobrir isso pra mim foi difícil descobrir isso, realmente. Mas acho que o segredo disso é tentar, né? Não ter medo de tentar e errar, falhar. Cara, na vida, a maioria das pessoas que tiveram. Começou um alarme aqui de um outro negócio. A maioria das pessoas que tiveram bastante sucesso, elas sempre tentaram muito e erraram muito, fracassaram muitas vezes, né? A gente vê, por exemplo, a história do Bill Gates, a história do Steve Jobs, né, do próprio Elon Musk. Esses caras eles falharam de uma forma sequencial até chegar lá, né? E a gente hoje em dia a gente tem muito medo de errar, né, de falhar e tal. Então, tentar, cara, tentar várias coisas é o principal, né? Não ter medo de tentar. E se tu tem o objetivo, né, de criar conteúdo na internet, é muito importante tu trabalhar essa questão da aceitação e entender que na internet, a gente, isso aqui não é a vida real, né? A gente está retratando a vida real, mas ele não é a realidade. A rede social não é a realidade, né? A rede social é a rede social e a nossa vida é o que acontece na rede social, né, não define quem nós somos. Acho que é o principal, né? Não define quem nós somos. Não é um comentário de um negativo de uma pessoa, né, a visão que ela teve talvez, porque ela interpretou uma coisa que tu disse de uma forma contrária, né, que define quem tu é, né? Mas tu mesmo, né, tem o teu valor na sociedade e essa questão, né, claro, uh, do teu objetivo, né, do ter encontrar, como é que tu falou? A palavra agora me fugiu. Uh, Propósito. Propósito, cara, propósito. Porque eu tenho, não sei se vai dar pra ler, mas não vai dar porque vai ficar invertido. Mas eu tenho esse É, quadro aqui, que é uma frase da GV, que da é, tá aí FGV? uma coisa, não, da geração de valor, do Ah, Flávio pode Augusto. ser. Aham. Tá aí uma coisa que ninguém pode fazer por você, a sua parte, né?
Ou seja, todo mundo tem um propósito na Terra, na vida, na existência e por mais que tu fique adiando esse negócio aí, uma hora tu vai ter que fazer. Então começa logo que vai dar certo. Pode crer, pode crer. Show de bola. Fechando com frase de efeito também, hein, Jonathan? Maneiro demais. Pô, brigadão aí pela energia, por esse papo. Acho que, comentando mais uma vez, né? Eu não tinha nenhuma expectativa de que você ia aparecer ali para trocar uma ideia, enfim. Foi uma coisa super legal e acho que esse é o tipo de coisa que às vezes só acontece aqui no TikTok, né? Então, gratidão aí pelo tempo, gratidão aí pela força, pela amizade. Acho que foi um papo super maneiro, super energizador. Pô, brigadão demais aí por tudo, cara. Te desejo todo sucesso aí, porque, enfim, foi incrível, cara, foi incrível. Então, obrigado aí por toda a energia e um monte de coisa boa para você também. Muita Eu, paz, cara, Jonathan, eu, e eu que a gente se vê agradeço, aí na jornada. eu que agradeço aí o convite. Eu não sou uma pessoa que olha muitas notificações do TikTok, nem o aplicativo olha muita notificação, justamente pela questão ali do dilema das redes, né, de não Sim, ficar sim. tão preso a essa questão. Mas quando eu vi ali as notificações da galera marcando, eu já falei, pá, claro que eu vou fazer, né, com certeza. E cara, acho que tu teve, já partiu do princípio que eu acabei de citar ali, né, que é de não ter medo de tentar, né, mandou ver e deu certo. E eu acho que é essa a ideia mesmo, né, o cara tentar várias coisas e não ter medo. E, cara, eu agradeço muito a oportunidade, realmente para mim foi uma honra ser o primeiro aí a participar das entrevistas no teu perfil. Fiquei muito feliz com o convite e, cara, gostei muito da conversa, realmente achei muito massa o papo aí, muito legal. O espaço, né, pra gente contar um pouco das vivências da vida e dos percalços, né, e também não só as coisas ruins, mas claro, as coisas boas, né, as coisas que a gente acaba aprendendo aí. Não, com certeza. E, pô, obrigado por estrear, viu, Jonathan? Acho que, na verdade, foi até uma coisa que uniu a outra, né? Acho que você assumindo esse papel aí de me dar uma força e de vir aqui ser entrevistado foi o que, na verdade, surgiu essa ideia. Então, até convido a todo mundo aí que está assistindo, né? Se vocês acharem que tem alguma outra pessoa que vocês gostariam muito de saber um pouco sobre a trajetória, entender um pouco sobre rotina, entender um pouco sobre como é que essa pessoa lida com os percalços da vida, sobre, enfim, sobre como que ela vive, né, enquanto criador de conteúdo, enquanto pessoa, manda aí, comenta em algum desses vídeos aí para a gente ir avançando nesse tipo de conhecimento, né? O Jonathan, ele fez a questão aí de abrir esse nosso momento e espero que nas próximas semanas, nos próximos momentos, a gente consiga ter uma série de outras pessoas aí para poder trocar uma ideia e puxar um pouco de energia boa, né? Então, gente, Com acho que certeza. foi esse aí o quadro. Mais uma vez, brigadão, Jonathan, sucesso e uma boa noite aí para todo mundo. Valeu, Obrigadão, gente. obrigadão aí.